Oi galera, eu sou a Galega, professora de Geografia. Nossa temática de hoje é industrialização. Não tem prova do Enem que esse assunto não apareça. Então vamos lá. Para falar em industrialização, nós temos que falar em transformação. Transformação de quê? Transformação da matéria-prima, da matéria bruta, matéria-prima, em um produto elaborado, semi-acabado, industrializado. Em um produto elaborado. E isto vai corresponder a um setor da economia. Que setor é este? Setor secundário. Processo de transformação. Beleza, mas isso sofreu uma evolução. De que forma? Transformar essa matéria bruta em algo elaborado, inicialmente todas as etapas eram executadas por uma só pessoa. E isso nós chamamos de artesanato. Uma única pessoa elaborando todas as etapas da produção. À medida em que eu começo a dividir o trabalho, que entra a mão de obra assalariada, eu já entro na manufatura. A manufatura vai ser marcada pela divisão do trabalho. Divisão do trabalho. Cada um executa uma etapa da produção, até chegarmos à última fase, que é a chamada maquinofatura. Maquinofatura, continua a divisão do trabalho, continua a mão de obra assalariada, só que agora eu tenho um emprego de máquinas, principalmente nas chamadas linhas de montagens. Claro que a gente pode observar esse produto elaborado de várias maneiras, quer dizer, temos tipos. Podemos observar o tipo de matéria-prima, se ela é dinâmica, se ela é tradicional, se ela é leve, se ela é pesada. Mas o que é mais falado? O que chamamos de bens. Bens de produção ou bens de capital. Tá? Vocês podem encontrar aqui, ó, capital. Por quê? Porque isso aqui vai ser um tipo de indústria intermediária. Eu vou produzir máquinas e equipamentos para outras indústrias. Então, eu estou identificando a chamada indústria de base. Metalurgia, siderurgia. Agora, tem uma parte da matéria-prima transformada em bens de consumo. Aí, esses bens de consumo, eles podem ser duráveis ou não duráveis. Entra um não durável, uma alimentícia, uma têxtil, uma durável, uma automobilística. Então, aqui eu atendo diretamente o mercado. Direto no mercado. Enquanto que aquela ali, que é de base, é uma indústria intermediária. Agora, para a instalação de uma indústria, eu tenho que levar em consideração os chamados fatores locacionais. Inicialmente, para a instalação de uma dessas indústrias, eu precisaria levar em conta o quê? Matéria-prima, energia. Também pensávamos na mão de obra e levávamos em consideração também um mercado consumidor. Esses 4 fatores locacionais nos levaram durante muito tempo à chamada concentração industrial.
Mas com o passar do tempo e o mundo altamente globalizado, qual foi a tendência? A esses fatores serem fundamentais, mas nós termos também fatores complementares. Isso aí nos caracteriza o que chamamos de incentivos fiscais. É quando uma indústria se instala aonde tiver isenção de impostos ou redução, que tenha uma mão de obra mais barata e qualificada, que eu leve em consideração a logística. Então, quer dizer, eu posso ainda manter aqueles fatores locacionais primordiais, mas levar a um processo de desconcentração industrial se eu tiver incentivos. Locais que possam oferecer vantagens para a instalação de indústrias. Beleza, e aí, gurias e guris, nós vamos aqui para o processo de industrialização. Ele pode ser classificado como clássico, certo? Aonde os países passaram por todas as revoluções industriais, primeira, segunda, terceira e se preparam para a quarta. Então é o caso aqui dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Agora, tem países que passaram por um processo industrial denominado de planificado, que vem de planos estabelecidos, metas a serem cumpridas. Então, isso caracteriza países socialistas. Países socialistas ou que estiveram dentro deste processo, ou ainda estão. Então, o que a gente sabe que a prioridade dentro da economia planificada corresponde à indústria de base, metalurgia, siderurgia, quer dizer bens de capital ou bens de produção. Estou produzindo máquinas e equipamentos para outras indústrias. Então aqui o perfil é sempre indústria de base. Agora, tem países que começaram a industrializar de forma tardia. Isto é o reflexo justamente do processo de domínio europeu que tivemos sobre determinadas áreas, América Latina, Ásia, África. Então essa industrialização tardia, ela é característica do século XX. Quando falamos de tardia na Ásia, qual vai ser o perfil para a China, que é uma economia mesclada, um socialismo de mercado, para os tigres asiáticos, os futuros tigres asiáticos? Aqui a gente vai caracterizar o que chamamos de plataforma de exportação. Eu atendo o mercado externo. Aproveito os chamados incentivos fiscais. Agora, se a gente avaliar a América Latina, o modelo econômico aplicado nós chamamos de substituição de importações. O que significa que o surto industrial, neste caso, ocorre pós-Segunda Guerra Mundial. Substituir as importações, implementar o parque industrial, como é o caso do Brasil. Ainda podemos abordar as chamadas formas de produzir. E isso é evolutivo também, ajustando ao mercado consumidor, ajustando aos modelos econômicos. Então nós começamos aqui pelo que chamamos de Taylorismo, é uma forma de produção hierarquizada. Também temos a divisão do trabalho, cada pessoa executa uma etapa da produção. Quando a gente entra na forma de produzir chamada fordista, já trabalhamos com linha de montagem. Então eu já emprego a máquina fazendo a divisão do trabalho, executando etapas,
certo? Podemos dizer que o Fordismo é uma evolução do Taylorismo. Com o passar do tempo, isto aqui caracteriza dentro da linha fordista estoque de matéria-prima, estoque de produção. Isso pode te levar a uma crise. Com certeza eu vou ter que fazer ajustes. Então formamos novamente uma outra maneira de produzir, que vamos identificá-la como toyotismo. O toyotismo é uma produção sob encomenda, enquanto o Fordismo é uma produção em massa, aqui é uma produção sob encomenda. Então eu não tenho estoque de matéria-prima, eu não tenho estoque de produção. Quando eu comparo as duas formas de produção, porque isso aqui é da segunda revolução industrial e isso aqui é da terceira, eu já sei que aqui eu tenho uma exploração da mão de obra, aqui eu já tenho participação nos lucros. Então a gente consegue ver o ajuste na forma de produzir. E com o passar do tempo, a gente entra numa evolução do toyotismo, que é o que chamamos de volvismo, aonde se prioriza o aperfeiçoamento técnico do funcionário e o seu bem-estar, ter conhecimento de toda a cadeia de produção. Não que ele vai executá-la, mas que ele tem conhecimento para poder fazer ajustes, evolução, inovação e transformação. Gostou? Dá um like aqui pra gente e se inscreva no nosso canal Delta Medicina Online.